Eu amo você. Eu amo você. Nunca não foi deletado na mente, galera. Nunca mais assim. O canal tá sendo deletado. Ele quer ser deletado. Alguma coisa tá acontecendo porque ele quer ser deletado. Mas eu descobri que não é culpa minha. Não é problema meu. Porque meu canal vai ser deletado, eu não sei mais o que eu vou passar pra vocês. Então se você quiser alguma coisa, só me falar, eu tô com vocês. E só lembrando, o grupo 0 nunca vai acabar. Gente, eu vou dizer um negócio pra vocês. Documentação de divórcio. O grupo 0 está em perigo demais. Ele está em causa de perder o canal todinho. Eu não quero perder o canal. Você não quer deixar eu perder o canal, né? Eu sou doido de você falar que o canal... Nossa, vocês amam meu canal. Eu sei, muita gente fala que vocês amam meu canal. Tem gente que assiste no canal, tem gente que não assiste, tem gente que assiste. Mas quem não assiste, tudo bem. Eu tenho nas coisas. Eu entendo vocês, eu entendo muito vocês. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Eu não aguento
Então, gente, se vocês gostam do meu canal, né, parabéns, galera, mas meu canal tá correndo muito perigo. Eu pedi pro meu primo falar, pedi pro meu primo dizer porque meu canal tá correndo perigo demais. Eu não sei, ninguém sabe por que meu canal tá sendo corrido. Primeiro foi minha irmã. A minha irmã quase perdeu o canal. Eu quero descobrir por que, entendeu? Não quer saber. Meu canal tá sendo quase hackeado. Ah, só lembrando, se acontecer alguma coisa com você, o canal de você ser hackeado, quase hackeado, relaxa. Gente,